Orgulho, evidência de um coração não regenerado. O título poderia ser, e eu tinha pensado nessas possibilidades: a estupidez do orgulho, ou a insensatez do orgulho, ou talvez, para ser mais pesado, como o orgulho é algo imbecil, ou ainda a desgraça do orgulho. Mas, eventualmente, a minha queridíssima sogra, ela diz: às vezes você usa uns temas meio pesados. Então, eu não usei esses temas. Alguns pontos importantes para nós considerarmos. Porque aqui o título diz orgulho, que o orgulho é evidência de um coração não regenerado, ou de alguém que jamais creu em Cristo. O que eu vou tratar primeiro, irmãos, é para mim. É algo que também o Senhor tem me quebrado, e que eu preciso ser. Mas se você creu em Cristo, e ainda se você não creu, eu espero que o Espírito Santo o converta, ele vai atingir você. Mas a evidência de um coração não regenerado significa então que um regenerado não possa cometer o pecado do orgulho? Não. Pessoas que foram regeneradas, tristemente, ainda trazem resquícios de uma velha natureza, despojos do velho homem, como Paulo diz, e um desses despojos é o orgulho. Agora, orgulhosos que não se arrependem, esses precisam de regeneração. A proposta de nós vermos isso primeiro, como eu disse, isso é algo que o Senhor tem tratado comigo, e que eu também tenho compartilhado com alguns irmãos, às vezes conversando com alguns irmãos. A palavra orgulho, ela tem em essência dois significados. O primeiro pode ser traduzido como um sentimento de prazer, de alegria, de satisfação, e aí seria algo benéfico. Por exemplo, eu tenho orgulho de ter a família que eu tenho, da minha esposa, que pela graça de Deus tem sido uma ajudadora e uma mãe temente ao Senhor, da Mariana, minha filha, do Del, por serem obedientes, ainda que às vezes, né, mãe? Mas por serem obedientes, tementes ao Senhor, por serem dedicados. E agora ao Davi, que é uma bênção. Eu me orgulho nesse sentido, é uma alegria. Mas não é esse o ponto que nós vamos ver, e que é algo extremamente maléfico. O que é o orgulho? E a definição da palavra orgulho pode ser apresentada de várias maneiras. É um sentimento egoísta, é a ênfase na justiça própria, é também arrogância, e eu gostei dessa, é uma soberba ridícula, é uma atitude de desprezo para com os outros, vaidade, é um autoconceito que alguém tem de si mesmo. E uma das definições mais verdadeiras, ou talvez a mais verdadeira, é a que Jesus deu quando ele fala sobre a questão do perdão no casamento. O orgulho é dureza de coração. E o contexto que ele coloca ali dá chance para muita gente manifestar a dureza de coração. Eu já compartilhei com os irmãos aqui de púlpito que uma das propostas do mundo, do sistema do mundo, que é governado pelo maligno com M maiúsculo, diabo, e que a nossa carne aprecia,
é que nós não podemos mostrar as nossas fraquezas. Mostrar fraqueza, você não pode mostrar isso. O seu lado fraco, as suas limitações, os seus erros. E isso, tristemente, veio para a igreja também. Mas isso o que é? Orgulho. Não é essa a proposta de Deus. Eu fico pensando, às vezes, compartilhando com alguns irmãos, todos nós que cremos, que conhecemos um pouco a palavra de Deus, sabemos os pecados de Abraão, sabemos os pecados de Jacó, de Moisés, de Davi, sabemos os pecados de João, de Pedro, de Paulo. Nós sabemos, eles estão lá para qualquer pessoa ver. Mas ainda assim, eu não posso mostrar as minhas fraquezas. E olha que nós temos nesses homens tementes ao Senhor, que verdadeiramente criam em Deus, em Cristo. Mas eles estão lá com as suas limitações, com seus pecados, para qualquer pessoa ver. Mas como nós temos esses resquícios, os despojos ou restos do pecado em nós, uma das áreas que nos atinge é a hipocrisia. Porque quando eu não quero mostrar a minha fraqueza, eu estou sendo hipócrita. Porque eu sou fraco. Eu tenho que mostrar uma capa, uma fachada. Os outros não podem ficar sabendo quem eu sou ou o que eu fiz. Mas eu sei o que Abraão, Jacó, Moisés, Davi, João, Pedro, Paulo fizeram e eram. Mas os outros não podem ficar sabendo, por causa do testemunho. É claro que há pecados e há relações, há situações que não devem ser expostas e que deve ser um amor de cuidar, de cobrir, especialmente quando há arrependimento, de trazer, para que ninguém fique sabendo. Mas não é disso que nós estamos falando. Só que a razão porque nós não queremos que os outros saibam, não é a preservação de alguém, é a nossa preservação, o nosso orgulho. O orgulho se manifesta, o pecado do orgulho, para nós entendermos de maneira muito clara o pecado do orgulho, ele se manifesta em uma infinidade de formas. E eu estou dizendo que nós não podemos mostrar as nossas fraquezas, mas eu, por exemplo, como pastor, não posso permitir que os outros saibam. Não permitir que saibam, por exemplo, que várias vezes eu erro com os meus filhos na maneira de tratá-lo, quando a Bíblia diz, não irriteis os vossos filhos. Quantas vezes eu não fiz isso? E quantas vezes a Carla, minha esposa, não me exortou em relação a isso, e eu quis justificar os meus pecados. Vocês não podem ficar sabendo, por exemplo, que eu gostaria de ser um pastor famoso, e que às vezes esse pensamento vem de ser alguém conhecido. Qual a razão disso, se não orgulho? Que às vezes eu falo, comentando com alguns irmãos, da importância da devocional, de ter um tempo de a sós com o Senhor pela manhã, e às vezes eu vou contar aquilo para mostrar a minha espiritualidade. O que é isso? É orgulho. Que às vezes eu não tenho misericórdia de irmãos que vêm buscar aconselhamento e que eu não tenho misericórdia ao vê-los nos seus pecados, como se os meus fossem menores e as vitórias que eu recebi do Senhor fossem minhas. Que estupidez é o orgulho, entende? Que às vezes eu me arrogo de saber mais que alguém, como se um dia eu não tivesse a mesma dúvida que aquele alguém. O que são essas atitudes? São pecados que manifestam orgulho. Queria dizer vários outros. Eu gosto sempre de dizer que se você quiser me conhecer um pouco mais, converse com a minha esposa. O orgulho para os cristãos é, no mínimo, estupidez. E também
é vergonhoso. É estupidez porque ninguém, na realidade, está nem aí com o meu e o seu orgulho. Não faz a menor diferença para qualquer pessoa. E pelo contrário, o nosso orgulho vai sempre ferir alguém. Aquilo que acha que nós vamos valorizar como uma pessoa que mantém, que não cede fácil, que nós valorizamos, é um absurdo. Ninguém está nem aí para isso. Mas ainda com essa postura, nós magoamos pessoas. E ele é vergonhoso porque é pecado. E todo pecado é contra Deus. Só que nesse caso, o orgulho é algo totalmente contrário ao Deus que se humilhou. Entende como é ridículo? Eu estou falando para mim. Entende como um cristão orgulhoso é uma contradição em termos. É um contrassenso. Não tem lógica. O pecado do orgulho destrói governos, destrói famílias, destrói relações entre pais, filhos, irmãos e parentes. O orgulho destrói igrejas, destrói relacionamento entre irmãos. O orgulho é uma desgraça. Eu já vi e vejo isso. O pecado do orgulho, ele é percebido em frases que o mundo valoriza. Você não sabe o que ele ou ela fizeram. Você não sabe. Isso eu não admito. Eu não tenho sangue de barata. Eu errei, mas o eu errei é rápido, é curto, mas orgulho. Mas talvez você se pergunte, quando eu sou orgulhoso? Eu vou te ajudar. Todas as vezes que nós erramos com o nosso cônjuge, com o filho, pai, irmãos, parentes, irmãos em Cristo, conhecidos. Todas as vezes que nós erramos e não nos arrependemos e não vamos à pessoa e pedimos perdão, nós estamos manifestando o nosso orgulho. Todas as vezes que nós erramos com essas pessoas, com nossa esposa, com filhos, com irmãos, e justificamos o nosso pecado, nosso erro, nós estamos manifestando o nosso orgulho. É aquele, eu fiz isso, mas isso é orgulho, pecado. Todas as vezes que o nosso cônjuge, filho, filha, irmãos, amigos, parentes, erram contra nós, e se nós não perdoarmos, nós estamos manifestando o pecado do orgulho. Todas as vezes que nós não abrimos mão de nossa vontade, do que nós gostamos ou temos direito, e aqui é um ponto, por coisas que não são inegociáveis diante de Deus, eu e vocês, como cristãos, não podemos abrir mão do que a palavra de Deus diz. Agora, quando essas coisas não estão em jogo ou em xeque, e que o nosso cônjuge, filho, pai, irmão, gostaria que fizéssemos e nós não fazemos, porque nós preferimos a nós mesmos, os nossos interesses, a nossa justiça, nós estamos cometendo pecado do orgulho. Eu acho que você se encaixa nisso. Se você acha que não, a sua situação é gravíssima. Não há dúvida que, por razões como essas, que o Espírito Santo inspirou Tiago
e Pedro para trazer um texto dos Salmos, e que está em Tiago capítulo 4 e 1 Pedro 5:5, e que diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Lembra que uma das definições de orgulho é soberba? A NVI, ela é mais clara, mais contundente, eu creio. Ela diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Eu me lembro do irmão Augusto Nicodemos, quando ele falando do texto de Romanos capítulo 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra? Isso é maravilhoso. Quem pode ser contra nós se Deus é por nós? Mas e se Ele não for? E se Ele se opor? Porque é isso que o texto está dizendo. Deus resiste. Resistir é se opor, é ser contra. No original é ser adversário. Se nós estamos em pecado de orgulho, Deus está contra. É muito sério isso, irmãos. O orgulho é atitude de perversos. Provérbios capítulo 21, versículo 4. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado. Olhar altivo, lembra aquele que acha que é alguma coisa não sendo absolutamente nada? Orgulho, nas manifestações como nós trouxemos agora, na estupidez que elas são, é uma prática de perversos. Nós já tratamos aqui, irmãos, é muito importante nós lembrarmos disso. Nós temos enfatizado a questão de uma teologia correta, de estarmos firmados só na palavra de Deus, não darmos ouvidos para homens, de ter a compreensão correta das Escrituras, e isso é fundamental, isso é imprescindível, isso é inegociável. Nós podemos conhecer a história da igreja, podemos estarmos firmados nos 5 solas, ou nas doutrinas da graça, isso é fundamental, é importantíssimo. Nós podemos decorar as Escrituras, nós podemos ler bons livros de homens de Deus, mas irmãos, sem vida isso não vale absolutamente nada. Você pode ser doutor em teologia reformada, sem vida, joga no lixo. E quando a gente fala de vida, como tem sido a nossa vida, a minha e a sua, em relação a este pecado? Como tem sido no dia a dia? Entende por que eu falei que é para mim isso? Porque eu comecei a ver como eu tive que clamar misericórdia, e tenho que clamar misericórdia, porque a minha postura, quando eu sou orgulhoso, não é de um cristão, mas de um perverso. Quando nós falamos de vida, como tem sido a sua vida em relação ao orgulho? Não pensa lá longe, pensa na sua casa. Pensa nos seus relacionamentos diários, não pensa lá longe. Pensa no seu dia a dia, reflita no seu dia a dia. Isso vai mostrar a nossa real espiritualidade, a nossa vida. Você pode conhecer doutrina, mas se a sua vida não se manifesta no básico, o que vale isso? Como é que a gente lida então com o pecado do orgulho? Primeiro ponto é necessário nascer de novo. E aqui é para aqueles que não creem, aqueles que têm um coração não regenerado. O que é nascer de novo? Certa vez Jesus estava conversando com um homem muito orgulhoso da sua religiosidade e disse para ele que ele precisava nascer de novo. Agora, falando assim, necessário
nascer de novo, parece que é assim, a gente fala e você escolhe. Não é assim. Não somos nós quem decidimos nascer de novo, assim como não fomos nós que decidimos vir à existência. Nascer de novo é uma obra do Espírito de Deus. É uma obra chamada monergística, de um só. É Deus quem faz. É só Deus, só o Espírito. Mas nós temos que dizer isso para as pessoas, porque Jesus fez exatamente isso com o religioso. Porque se ela não ouvir que ela precisa nascer de novo, qual a chance dela ter essa experiência? Nenhuma. E Jesus disse isso para aquele religioso orgulhoso. João 3, versos 3, o versículos 8 a 10. Em resposta, o Nicodemos havia perguntado para ele, numa conversa, estava elogiando Jesus, e Jesus já foi direto ao ponto. Em resposta, Jesus declarou: eu digo-lhe a verdade, Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Versículo 8, ele vai explicar como isso acontece. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: mas como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Você se orgulha de ser um dos principais dos judeus e não entende isso. É Deus que está dizendo a um pecador orgulhoso: você é mestre, mas você precisa nascer de novo, porque tudo que você faz sem a minha vida, Jesus dizendo, não vale nada. Por isso a gente tem que dizer, e Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho para os eleitos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós cremos em eleição, porque a Bíblia diz, mas para a nossa realidade, isso não tem importância em relação a pregar o evangelho. Temos que pregar para todo mundo, orar por todas as pessoas que nós temos à nossa volta, por amor, para que Deus conceda a elas o arrependimento. Enquanto elas estiverem vivas, nós devemos dizer que elas precisam nascer de novo, que elas precisam de Cristo, que elas precisam se arrepender. Agora, o vento sopra onde quer. O Espírito Santo age como Ele quer. Mas nós devemos pregar. E a minha pergunta para você é: você já nasceu de novo? Não é se você é evangélico. Raríssimas exceções, todos aqui devem ser evangélicos, mas tem muito evangélico que não nasceu de novo. Você já nasceu de novo? Você sabe o que é isso? Como algumas pessoas ouvindo sobre o evangelho, novo nascimento, várias e várias vezes, e você pergunta: o que é nascer de novo? Eu não sei. Eu acho que não tem que fazer isso para fazer isso, não. Nascer de novo é reconhecer que você é um pecador que nasceu em pecado, que não pode mudar isso, pelos seus atos, pela sua tentativa de obedecer. Agora então você vai tentar ser menos orgulhoso, ou parar de qualquer outro pecado para tentar agradar a Deus, e com isso, pelas suas obras, pela sua tentativa de obedecer a palavra de Deus, você quer se justificar diante de Deus. Não, não é isso. Nascer de novo é quando nós reconhecemos pelo Espírito Santo, porque senão nós não vamos reconhecer, que somos pecadores, muito pecadores, e que por causa disso nós estávamos debaixo da ira de Deus, separados dele. Mas esse mesmo Deus diz que amou pecadores como nós. E Ele amou tanto pecadores como nós, que deu o seu Filho, Deus encarnado, Jesus, sem cometer pecado, para morrer por nós na cruz. E nos fazer morrer nele, no seu sangue nos perdoar. E na sua ressurreição, Ele nos dá uma nova vida. E mediante essa verdade, quando o Espírito Santo mostra para nós quem nós somos, é impossível que nós não respondamos como? Nos arrependendo.
de quem nós somos e de tudo o que nós fizemos, de todos os nossos pecados. Você já nasceu de novo, recebeu a Cristo como Salvador e Senhor, foi convertido pelo Espírito. Um dia você reconheceu-se pecador, creu no que Cristo fez por amor e de graça. Se você crê, se você creu, você nasceu de novo. Mas como eu posso fazer você crer nisso? Eu não posso. Mas o Espírito Santo age mediante a pregação do Evangelho, e você acabou de ouvir o Evangelho. Tem que falar toda vez do Evangelho, tem que falar toda vez do Evangelho. Porque senão você vai achar hoje, por exemplo, que se você for menos orgulhoso, você vai para o céu por ser menos orgulhoso. O segundo ponto é que se você então creu em Cristo, se você foi convertido, e aqui não tem como não colocar a cara no chão. Não tem como. Se você creu em Cristo, como Cristo, seu Senhor, viveu como homem? Ele era muito orgulhoso. Qualquer expressão de orgulho diante de Cristo é totalmente vergonhosa. Quando você diz que isso não aceito, como cristão, você deveria pedir perdão e clamar misericórdia a Deus por dizer isso. Eu não admito. Um cristão não pode dizer isso. Nós dizemos. Nós nos justificamos. Mas quando nós olhamos para Cristo, não dá para nós nos mantermos nesse absurdo. Quantos de vocês nasceram de novo? Eu nasci de novo. Eu creio em Cristo. Com isso, se você crê em Cristo, você está afirmando que Cristo é Senhor da sua vida. Você está dizendo que Ele é a sua vida. Você está dizendo que Ele morreu por você e que na sua ressurreição Ele deu uma nova vida e que não somente você morreu com Ele. Você está dizendo que Cristo vive em você. O que isso significa? João capítulo 13, os versículos 13 e 17. Jesus, o seu Senhor, o meu Senhor, está falando para nós isso. Vocês me chamam Mestre e Senhor. E com razão. Essa é fantástica. Pois eu sou. Eu sou o Senhor, eu sou o eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora, que vocês sabem essas coisas, felizes são se as praticarem. O que está acontecendo aqui? Você já viu aquela cerimônia do lava-pés? Às vezes tem na religião. Aquilo é ridículo, meu. É ridículo, é um absurdo, é hipocrisia. O lava-pés era que naquele contexto, aqueles homens que andavam, não tinham asfalto, de sandália ou descalço, chegavam com o pé imundo. E normalmente quem faziam isso eram os servos das casas. Mas Jesus vai fazer algo que um servo faz. Lavar os pés para nós não tem implicação nenhuma. Mas o que Jesus está querendo dizer é se humilhar. É servir. Naquelas relações que eu falei, na nossa casa, por exemplo. Quem que está dizendo isso? Jesus.
O que ele afirma sobre ele em relação aos cristãos? Quem perguntou quem ele é? Os discípulos. Não eram os fariseus, eram os discípulos. Ele falou: vocês estão dizendo que eu sou Senhor, eu sou mesmo. Se eu sou Senhor, então é assim com vocês. Sabe o que significa a palavra Senhor? Senhor naquela época era dono de escravos. Jesus está dizendo: eu sou o dono, vocês são meus escravos. O que é isso? É por amor. Aqueles que creem em Cristo são escravos por amor, não por lei, por amor. Querem obedecê-lo por amor. O que Jesus, ou o que nós, ele diz em relação a ele: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Eu, Deus encarnado, sem pecado, que não teria que fazer isso, e que se eu condenasse cada ser humano ao inferno, eu estaria sendo absolutamente justo. Eu vim e desci ao mais baixo nível e servi vocês. É assim que eu sou. E se vocês creem em mim, é assim que vocês devem viver. Isso significa que nós somos escravos de Jesus. Sim, comprados por alto preço. Ele diz: se eu sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Então eu vou lavar o pé lá? Não, na sua casa, na nossa casa, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Começa em casa, não é aquela ideia: eu quero ser missionário lá na janela 1040, mas não prego o evangelho do lado. Você crê em sua morte e ressurreição com Cristo? Você pecou em algum daqueles pontos que eu mencionei? Quando você não perdoou, quando você justificou, quando você não pediu perdão, quando você não cedeu por uma atitude orgulhosa, você menosprezou alguém, você acha que é coloquei aqui, justão. Você acha que é alguma coisa? Você diria: não, eu não sou assim. Jesus, o meu e o seu Senhor, nunca fez isso. Agora, o Deus do universo era o único que podia se orgulhar. O único. Ele nunca errou. Ele nunca fez nada de errado. Ele é Deus, perfeito, santo, justo. Mas ele se humilhou. Então você não pode. Então nós não podemos. Eu não posso ceder por algo ridículo para minha esposa, para os meus filhos, para os meus irmãos. Eu não posso abrir mão de algo que não tem significado só para que eu tenha que manter a minha postura. É isso que tem me arrebentado. Como nós não podemos lavar os pés uns dos outros? Ou melhor, como nós não podemos perdoar? Como isso eu não aceito? Ou não, eu aceito mais isso e justifico. Como eu não posso abrir mão por algo que aquela pessoa que eu disse que eu tanto amo? Jesus se humilhou por amor. Ele era o único que podia se orgulhar. Lembra de Pedro? Pedro era um justão. Lembra? Todo mundo lá. Jesus falou: ó, vocês todos vão me abandonar. Eu não. Eu não. Eu morro pelo Senhor. Morro. Ah, Pedro, você vai me negar 3 vezes. De jeito nenhum.
Eu? Eu sou melhor que esses aí, Senhor. Já havia provado em outras vezes que não era coisa nenhuma. Mas eu sou melhor que esses. O que me fascina não é Jesus profetizar o pecado de Pedro. É Jesus amar Pedro depois. É não jogar na cara de Pedro. Você reparou que ele nunca faz isso? Ele só olha no momento, ele olha para Pedro. E Pedro chora amargamente. Jesus em nenhum momento vai jogar isso na cara dele, daquele orgulhoso. Como eu e vocês podemos manter a pose nos relacionamentos das pessoas que estão mais próximos de nós e não ceder? Que absurdo! Para quem confessa e professa Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos 3 a 8. Nós cantamos isso aqui. Paulo está dizendo, Filipenses capítulo 2, versículos 3 a 8, ele está falando do Senhor dele. Presta atenção, irmãos. Ele está falando para nós, você crê em Cristo, nasceu de novo, é para nós isso. Não façam nada por interesse pessoal. Você pode abrir mão? Ou por desejos tolos de receber elogios. Mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. As autoridades, aquele homem lá longe, não. Quem está perto de você. Traga para a sua realidade. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Os dos outros, vou ajudar lá aquela organização. Não, a sua casa. A minha é a sua casa. A minha é a sua esposa. Os meus e os seus filhos. Os nossos irmãos. As pessoas que estão à nossa volta. Mas Paulo, por que Paulo? Porque Jesus era assim. Tudo isso aí seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que embora sendo Deus, ou seja, Ele poderia se vangloriar e se gloriar de quem Ele era, é o único que poderia. Não considerou o ser igual a Deus algo a que deveria ou devia apegar-se. Não usurpou o ser igual. Ele era Deus, Ele é Deus. Ele podia acabar com tudo aquela hora, mas Ele se humilhou. Antes, a si mesmo se esvaziou. Nós não cantamos isso? Cantamos, é lindo cantar. Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Tornou-se obediente até a morte, morte de cruz. Ele não somente veio à terra, mas ele morreu a pior das mortes. Ele foi cuspido, esbofeteado. Ele poderia, se fôssemos nós, ou Pedro, fulmina esses caras. Pedro pega a espada e corta, e Jesus fala assim, não, Pedro. Aí depois ele vai falar assim, vocês sabem que no mundo eles governam e exercem autoridade, mas entre vocês não é assim, porque eu não sou assim. Isso é demais para nós. Você já parou para pensar quando você canta, e assim mesmo se humilhou, e que lindo, a melodia está linda. O único que não precisava, quando Deus se humilhou em Cristo, Ele o fez sem nenhuma necessidade. Ele é Deus todo santo, todo perfeito, justo e bom. Como você não pode ceder? Como eu e vocês não podemos? Como eu e vocês podemos dizer, eu não admito, você não sabe o que ele ou ela fez?
se humilhou. Sabe o que significa a palavra humilde? Vem de humus. Você sabe o que é humus? Da terra, do chão. Jesus veio até nós. Jesus se humilhou. Ele era o único que não precisava, mas eu e vocês precisamos e muito. Eu espero que você não esteja concordando isso na sua mente, é verdade, mas não está pensando na sua vida, não está pensando nos seus relacionamentos. Olha que lindo, é verdade, amém, mas não olha para a sua vida. Jesus se humilhou, mas nós devemos nos humilhar porque somos pecadores, somos egoístas, somos presunçosos, soberbos. Irmãos, entendamos, a humilhação é o nosso lugar. Quando Deus se manifestava, como aqueles homens de Deus faziam? Deitavam com o rosto no chão, diante do Deus Todo-Poderoso. Lembra de Jó? O que é humildade? Humilhar? Jó quis questionar Deus. Depois que Deus fala um pouquinho com ele, aí ele se coloca no lugar dele. Eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sabe o que eu e vocês somos? Pó em pé. Como nós que professamos a Cristo, sabendo como somos pecadores, não vamos pedir perdão, não vamos perdoar, não vamos tentar recomeçar os nossos relacionamentos, seja no nível que for. Como não vou deixar para lá não? Eu não quero mais saber daquela pessoa. Como? Como? Irmãos, eu estou falando isso para mim. É impossível olharmos para Cristo e mantermos posturas como essas. É impossível. Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, e a igreja de Corinto tinha vários pecados. E um dos pecados que houve lá, houve uma briga entre irmãos. E aí, a palavra não fala o que era especificamente, mas eles tiveram alguma diferença. E aí eles foram, ao invés de buscar alguns irmãos para orientá-los com sabedoria, à luz da palavra, com amor, graça, misericórdia, eles foram colocar a situação para o mundo de perversos para julgar. Já estava errado nisso. Mas olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7. O fato de haver litígios, briga entre vocês, já significa uma completa derrota. Aí ele diz: por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Vocês estão entendendo o que ele está dizendo aqui? Quem tem direito? Eu tenho, eu fiz. Não, abre mão. Se humilha. Isso é demais. Isso é para quem tem sangue de barata. Não, isso é para quem foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Entre casais que às vezes há pecados e situações difíceis, usam-se nomes pejorativos. Mas eu vejo manifestação de Cristo quando há perdão e reconciliação. O mundo quer ridicularizar, mas em Cristo é diferente. Terceiro ponto: se você crê em Cristo, arrependa-se do seu orgulho. Lembra que nós falamos, necessário vos é nascer de novo? Eu não posso produzir novo nascimento. Jesus, primeira expressão que Jesus disse: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Nós não podemos produzir arrependimento, só o Espírito Santo pode. Mas se eu e vocês cremos de verdade, confrontados com essas verdades, nós vamos sim nos arrepender.
mesmo tendo resquícios de um coração duro. Você creu em sua morte com Cristo. Você pecou em alguns dos pontos que nós vimos. Você não pediu perdão, ficou justificando o seu erro. O que eu e vocês devemos fazer aí diante do Senhor? Clamar misericórdia, pedir perdão. E se for autêntico, por consequência, nós vamos falar com aquelas pessoas que nós erramos, sem justificar. Afinal, nós não somos absolutamente nada. E se Ele, sendo tudo, se humilhou, qual é o problema para nós? Jesus disse, após contar a parábola que nós conhecemos do fariseu e do publicano, o orgulhoso que falava isso, aquilo, e o outro que não olhava nem para o céu, Jesus disse, quem se humilha será exaltado. Irmãos, humilhar parece assim, puxa, eu tenho que humilhar. Humilhação é o nosso estado natural. E se eu não quiser? Você precisa nascer de novo. Agora, se realmente crê em Cristo, é impossível que não reconheça que precisa se humilhar. O Espírito Santo fala conosco. Ele nos lembra. Nós fomos passear, eu, a Má e o Del. Não podemos tirar férias e fomos num parque aquático. E o Del, às vezes, o meu filho, às vezes ele capricha na provocação. E aí, uma hora a gente estava lá na piscina, eu empurrei ele do lado assim. Ele caiu na água, não fez nada. Aí ele ficou, mas por que você fez isso, papai? E a estupidez do meu orgulho levou um dia para eu chegar para ele e falar, meu filho, me perdoa. Que ridículo. Que ridículo. E o Espírito incomoda e fala assim, ó, não vai pedir perdão para ele, justificando que ele estava fazendo bagunça. O Deus que se humilha é o Deus que tem prazer em perdoar. É impressionante. Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Enquanto ele resiste, ele se opõe ao orgulhoso. Quando você diz, Senhor, eu sou isso mesmo. Senhor, eu errei com a minha esposa, com os meus filhos, tem misericórdia, me perdoa. Ah, meu filho, tem perdão para você na cruz. Sempre tem. É importante, irmãos, que nós recebamos o perdão. Não fiquemos nos culpando. Nós recebemos o perdão. Se não fosse a graça de Deus, nós seríamos o quê, segundo a palavra? Se fossem as misericórdias dele, consumidos. Ou isso aí é para alguém lá fora? Isso é para mim e para você. E o quarto e último, para que nós sejamos quebrados, nós precisamos andar com Cristo. A partir de agora, eu tomo uma resolução que eu não vou mais ser orgulhoso. Não vai demorar muito para você reconhecer que a sua resolução foi orgulhosa. Nós precisamos andar com Cristo. Não adianta, o Flávio usou a expressão aqui, na força, no braço, a carne para nada aproveita, o Senhor Jesus disse. O que significa isso? Ei, você não podemos tomar a resolução para fazer isso, aquilo, nós não temos condição nenhuma em nós. Mas nós começamos com Cristo, nascer de novo, e precisamos andar com Cristo para que Ele manifeste quem Ele é por meio das nossas vidas. Ele sendo humilde, Ele vai ser a nossa humildade. Porque senão corre o risco de eu me orgulhar da minha humildade.
Mateus 11:20. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus está falando, anda comigo, anda na minha presença, me busca. Eu não canso de citar esse texto, João 15, versículos 4 a 5. Mas o que é andar? Jesus está dizendo para nós, permanecei em mim, e eu vou permanecer em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Você não pode, nós não podemos fazer nada por nós, se nós não permanecermos na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Vocês não podem deixar o seu orgulho absurdo, se vocês não andarem comigo. Eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O que nós poderíamos aplicar, irmãos? Primeiro é que nós precisamos confessar os nossos pecados diante do Senhor. Senhor, eu tenho errado aqui, eu tenho sido orgulhoso. Não importa o tempo que tenha passado, é importante que você coloque diante dele e se retrate com as pessoas que você professa amar e que você foi orgulhoso. Importante também termos a consciência de que mesmo que as pessoas que estão à nossa volta não entendam, não recebam, nós fomos perdoados em Cristo. Receba o perdão dele. E depois, encha-se de Cristo. Como nós nos enchemos? Quantas vezes nós não falamos aqui? Pelos meios da graça. Quais são os meios da graça? Sua palavra, a igreja, irmãos, e nós falarmos com Ele em oração. Por meio destes meios, Cristo vai moldar o caráter dele em nós. Ele vai permitir situações para nos tratar, mas quanto mais nós andamos com Ele, mais o Espírito Santo vai nos lembrando, vai não somente lembrando, mas nos capacitando a obedecer. Que o Senhor faça isso em nós, irmãos, para a glória dEle, que Ele nos arrebente, que Ele nos leve ao nosso lugar de humilhação, ao pó, que é o que nós somos.